complicado. Porque quando a gente fala em renovar, não basta ser novo e carregar consigo a velha política. Uhum. E isso acontece. Às vezes o político é novo, o político é jovem, mas está impregnado do ranço, da velha política. Uhum. Então isso acontece. Não estou falando do cenário de Santo Antônio, estou falando do modo geral, nacional, e realmente isso é comum. E é desafiador, porque a gente passa por uma transição também. O fenômeno da internet nas eleições propiciou com que muita gente nova viesse para a política. Uhum. Mas muita gente nova também com um discurso forte, com um discurso de apelo popular, mas que muitas vezes ficava só no discurso. Depois se perdeu, a Maresia vai pro teu colo. Não tem problema, a gente gosta de animais, não tem problema, fica à vontade. Então, muitos políticos que entraram com aquele discurso forte, com apelo popular, de mudança, de que chega dos mesmos, né? Foram ali, fizeram esse discurso e acabaram exercendo a mesma prática. Uhum. Né? Não mudaram na prática, né? Não fizeram a diferença na prática. Só que assim, a gente não pode generalizar. Tem muita gente boa que entrou no cenário político, muita gente boa permanece no cenário político, tem interesse em fazer política, e isso é fundamental. Volto à fala anterior, onde é fundamental que as pessoas tenham interesse em fazer política, ainda que seja difícil, ainda que seja desafiador, ainda que a gente muitas vezes se aborreça com a política. E mesmo nós, bons políticos, nós pessoas que gostam de fazer a política séria, mesmo às vezes a gente também se aborrece com o sistema como um todo. Às vezes a gente também se aborrece e tem vontade de, quem sabe eu vou largar isso, né? Quem sabe eu vou cuidar do meu nariz, vou cuidar do meu negócio. Mas aí volta aquela fala. Se nós não tivermos interesse, se as pessoas de bem, se as pessoas propositivas, se as pessoas de bons ideais, que querem realmente fazer a diferença numa comunidade, no estado e no país, não fizerem parte, a gente vai ser coadjuvante e vai ter que aceitar aquilo que nos é imposto. Uhum. Portanto, é por essas razões que eu ainda acredito, que eu ainda faço parte e que realmente tenho buscado propor, fazer a diferença, ainda que num trabalho de formiguinha, Thiago, a gente tente plantar a semente nos jovens, desde a escola, onde a gente muitas vezes está participando, presente, com o programa Caravana da Cidadania, que eu invariavelmente visito escolas, despertando o interesse pelo dever cívico. E aí quando a gente fala em dever cívico, é participar e fazer política também, né? E não necessariamente a política partidária, mas ser um líder de grêmio estudantil, ser um líder comunitário, ajudar numa associação de bairro, numa associação de localidade, ser um agente crítico, participativo. É esse despertar cidadão que a gente precisa fazer ele não morrer, não arrefecer. E cada vez mais plantar essa semente, porque é só assim que a gente vai transformar. Não há outra maneira. Mas realmente, há motivos, eventualmente, para mesmo o político que gosta, que quer fazer a coisa séria, se desapontar e pensar em desistir. Mas não dá para esmorecer, é preciso continuar, é preciso ter nervos de aço e saber que, ainda que a passos não tão rápidos quanto gostaríamos, ainda não a passos lentos e não rápidos, mas que a gente mantenha o passo, que a gente continue propondo, provocando, discutindo, dialogando, cobrando, fiscalizando, que é mais fácil tu mudar o sistema estando dentro dele do que fora. Portanto, ainda que tu tenha resistência, ainda que tu não consiga implementar tudo aquilo que tu gostaria no teu tempo, é mais fácil ou menos difícil tu estar dentro dele, fazer parte dele, não do sistema em si, mas estar dentro dessa política partidária para ser um agente transformador da realidade que se encontra. Tu teve já decepções dentro da política? A palavra decepções é um pouco forte, Thiago, mas por si só a política acaba muitas vezes, acontece numa disputa de espaço, uma disputa de protagonismo, isso é inerente à política, né? Não que isso não tenha acontecido, acontece, é natural do processo político. E a gente tem que saber lidar e absorver com isso. Inclusive é importante estar preparado para esses desafios, de absorver e não guardar mágoas, não guardar rancores, porque certamente, inclusive aquelas pessoas que se propõem a fazer a boa política poderão eventualmente encontrar uma resistência de quem está acostumado com a velha política. Isso é natural do processo. E é aí onde a gente não pode pensar em desistir, não pode pensar em sucumbir e tem que levantar a cabeça, seguir em frente,
porque nada como um dia após o outro. E certamente o importante é você estar do lado da razão e não abrir mão dos seus princípios. Isso eu carrego comigo. Nunca na vida abra mão dos seus princípios e dos seus valores. Então, portanto, ainda que tu esteja eventualmente, que tu observe eventualmente algo que não conduz contigo, não deixe de se manifestar, não deixe de te posicionar e certamente provocando, cobrando, fiscalizando, propondo, isso vai ser um agente multiplicador, propagador para que mesmo aquelas pessoas que não fazem a boa política se sintam inibidas ou constrangidas de fazer isso. Portanto, provoco para que muita gente boa aí, que pode contribuir, que pode colaborar, ainda que não colocando o nome à disposição para ser um eventual pré-candidato a vereador ou pré-candidato a prefeito, vice-prefeito, mas que contribua partidariamente ou ajude algum político, né, que realmente se interesse pela participação cidadã, pela participação popular na construção da sociedade. Eu quero compartilhar com vocês que essa cena aqui da nossa gata, da Maresia, isso nunca aconteceu na vida. Tá? A Maresia ela era super arisca, a gente resgatou ela lá na praia e ela era muito, muito feroz, inclusive, né? Então isso dela ir pro colo dos outros, nem pro nosso colo ela vem. Então, Olha bem. É um sinal muito positivo, eu acho, né? Os animais, os mais ferozes, normalmente eles são os mais sensíveis, assim, então é um sinal muito positivo do Gabriel. Eu tô de olho aqui porque eu tenho medo dela daqui a pouquinho dar uma mordida ali, mas... Mas que bom, que legal.